Você sabia que somente esse ano de 2025, pelo menos 1.200 milionários brasileiros vão deixar o país? Sabe qual é o principal destino deles? Os Estados Unidos, em especial Miami, na Flórida. Quero explicar o motivo desse êxodo de milionários do Brasil e por que os Estados Unidos geralmente é o principal destino não só de milionários brasileiros, como da maior parte do mundo. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e sempre traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Na semana passada foi publicado um estudo pela Helen Partners, uma consultoria especializada na movimentação de milionários pelo mundo, que tomou os noticiários de muitos meios de comunicação no Brasil. Essa notícia dizia que pelo menos 1.200 milionários brasileiros com patrimônio pelo menos de US$ 1 milhão, ou seja, no mínimo 5,5 milhões de reais, deixariam o Brasil somente no ano de 2025. Isso chamou a atenção de muita gente e, analisando melhor os principais motivos que fazem com que esses milionários saiam do Brasil, não é muito diferente do que eu ouço no dia a dia de muitos clientes que querem emigrar para os Estados Unidos. O principal motivo de todos é sempre segurança. Mais de 60% dos entrevistados responderam que segurança é a principal preocupação e justamente por isso estariam deixando o Brasil. Segundo, a incerteza política e econômica do país, um país que vive tantas incertezas e cujo governo afeta tanto justamente o andamento da economia no Brasil, faz com que pessoas com patrimônio mais elevado fiquem preocupadas em relação a isso e procurem locais mais estáveis justamente para que o seu patrimônio não sofra tanto com a política estabelecida naquele país. O terceiro motivo, carga tributária muito alta. A gente sabe que quanto mais patrimônio, mais carga tributária se paga sobre ele e justamente por isso milionários estão querendo sair do Brasil, porque o cenário que se desenha é de tributação cada vez maior. O Brasil já é um dos países que mais tributa no mundo, uma carga tributária altíssima. Isso faz com que pessoas que têm patrimônio mais elevado, de fato, procurem outros países cuja carga tributária seja menor. Além disso, é crescente a preocupação em relação à estabilidade das contas públicas no Brasil, cujos gastos do governo aumentam cada vez mais, sem nenhuma perspectiva de cortes efetivos ou de qualquer tipo de reforma estruturante que faça com que a máquina pública diminua e que a exigência por novos tributos ou mais taxas sejam reduzidas. Pelo contrário, cada vez que um país tem uma máquina pública mais inchada, mais vai ser exigido da população, pagamento de impostos e novas taxas serão criadas justamente para poder manter essa máquina pública funcionando. Infelizmente, é esse o cenário que esses milionários estão enxergando no Brasil no médio e longo prazo. E o que mais preocupa é que um movimento muito parecido com esse aconteceu não muito distante na Argentina entre 2001 e 2002, onde houve um êxodo muito grande de milionários daquele país, precedendo uma crise grave que se estende até hoje, e pouco tempo depois, aproximadamente em 2014, aconteceu a mesma coisa na Venezuela. Eu não estou falando aqui que o Brasil vai virar uma Argentina, uma Venezuela, muito pelo contrário, o Brasil tem uma economia muito mais robusta e muito mais capacidade de reação a tudo que está acontecendo no país, principalmente reação econômica. Tem uma economia gigante, a sexta maior potência econômica do mundo. Só que é necessário o equilíbrio das contas públicas para que, principalmente, essa evasão de riqueza não aconteça no país, como aconteceu nos vizinhos da América Latina. A gente está falando que só essa estimativa da Helen Park, desses 1.200 milionários, vão retirar do Brasil mais de US$ 8 bilhões em patrimônio. Isso é um valor muito grande. E por que isso é preocupante? Porque riqueza dentro do país faz a economia girar, faz gerar mais riqueza. E isso é muito bom para um país que precisa se desenvolver. A saída desse capital do Brasil vai beneficiar os países para onde esses milionários estão indo. Esse dinheiro investido lá vai gerar riqueza imobiliária, prestação de serviços e novos negócios. E essa é a grande preocupação. O Brasil precisa receber novos investimentos e não perder riqueza já estabelecida no país. Mas esse cenário de incerteza tão grande faz com que essas pessoas que têm uma mobilidade global maior, por conta justamente de ter patrimônio para isso, poder decidir mudar para outros países. Qual que é o principal destino da maioria desses pesquisados? Estados Unidos. Portugal fica em segundo lugar, existem alguns outros destinos também apontados por eles, mas Estados Unidos continua liderando como principal país de destino, não só de milionários brasileiros, mas como de diversos brasileiros de classes sociais diferentes, principalmente da classe média, que buscam sair do Brasil procurando uma qualidade de vida melhor. E essa não é uma exclusividade só do Brasil. Segundo a própria Helen Partners, aproximadamente 7.500 milionários no mundo inteiro mudarão para os Estados Unidos somente nesse ano de 2025. Os Estados Unidos fica atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos, que tem um número maior de milionários se mudando para lá, uma vez que lá
você tem uma isenção tributária muito atrativa, principalmente para quem tem fortunas muito grandes. Mas, para quem de fato procura não apenas uma carga tributária mais equilibrada, mas também proteção patrimonial e jurídica e principalmente qualidade de vida, os Estados Unidos continua sendo um dos principais destinos de todos esses milionários no mundo. Uma das principais cidades que recebem todo esse investimento aqui nos Estados Unidos é Miami, na Flórida, que tem crescido absurdamente nos últimos 10 anos, dobrou o número total de milionários que vivem em Miami e na região no entorno. Downtown Miami, a famosa Brickell, se tornou a nova Wall Street do Sul, como os próprios americanos chamam hoje em dia, e diversas personalidades americanas e grandes empresários, como o próprio Jeff Bezos, dono da Amazon, se mudaram recentemente para Miami, que está se tornando uma das principais capitais financeiras dos Estados Unidos, rivalizando diretamente até mesmo com Nova York. Para se ter ideia, Miami hoje é a quinta cidade com maior crescimento total de riqueza no mundo inteiro e está entre as top 3 cidades americanas a receber investimentos. Muitos acabam sendo atraídos por Miami, principalmente por conta do clima, além de uma cultura de receber bem estrangeiros conhecidas no mundo inteiro. Miami tem recebido cada vez mais eventos globais de cultura, arte, moda e também eventos voltados para investidores que querem sim trazer seu patrimônio aqui para os Estados Unidos. Inclusive, diversas campanhas públicas locais vêm sendo feitas pelos prefeitos, não só de Miami, como das cidades vizinhas, justamente para atrair esse público para aquela região. Não é à toa que Miami apresenta um crescimento estrondoso nos últimos anos, não só no mercado imobiliário, como populacional também. Espera-se que esse crescimento continue ainda por alguns anos, como está sendo projetado aqui pelos especialistas. Especialistas ainda projetam esse crescimento por alguns anos aqui na região da Flórida. De fato, não é bom para nenhum país perder parte da sua riqueza. Ver um grupo de pessoas que construiu um determinado patrimônio ir embora para outro país levando essa riqueza junto é algo que todo governante deveria ficar atento e preocupado, tentando entender os principais motivos que levam de fato esses indivíduos a quererem sair do seu país e mudar para outro lugar. E justamente por isso eu queria deixar uma provocação aqui para você que está assistindo esse vídeo. Você acha que há alguma coisa que o Brasil possa fazer para reter esses milionários aí no país? Ou você acha que de fato eles estão certos? Procurar um país mais desenvolvido é o ideal para a família deles. Você, se tivesse a oportunidade também de mudar, você gostaria de fazer essa mudança? Para onde você gostaria de fazer? Estados Unidos é um dos destinos? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito ouvir a sua opinião a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que pode interessar esse assunto. Não esquece de se inscrever no canal todos os dias, a gente lança vídeos novos, sempre com assuntos atualizados de tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, até a próxima. Tchau.